Fala pessoal, estamos de volta e hoje o assunto é masculinidade tóxica. E esse é um termo muito ruim por basicamente dois motivos. Primeiro, que ele é muito amplo e você não consegue definir direito, né? A masculinidade tóxica acaba sendo usado para qualquer coisa que convenha. Então, desde o cara é sei lá, a cena clássica do pedreiro que assovia para uma moça na rua. Isso é masculinidade tóxica. E o cara da torcida organizada, fanático, que vai pro estádio para brigar com outras pessoas, especificamente com essa finalidade. Isso também é masculinidade tóxica, né? Então, vira uma coisa assim que você acaba tentando ser tudo, acaba não sendo basicamente nada, né? Não faz nenhum sentido esse termo. E o outro problema é que ele é um daqueles termos que você não pode falar contra, porque senão você passa a ser automaticamente o vilão. Isso acontece muito com alguns termos, por exemplo, dia da consciência de papapá, qualquer coisa que você queira. Consciência de qualquer assunto. Escolhe aí o assunto que você sente mais à vontade. Se você diz que uma data da consciência tal é meio idiota, assim, porque realmente faz a menor diferença, né? Então, automaticamente você quer que todas as pessoas daquela etnia, daquele comportamento, daquele nicho, que você quer que elas desapareçam da face da Terra. Né? Parece que você é inimigo daquelas pessoas, quando na verdade você está só falando alguma coisa da data. Ter uma masculinidade tóxica ele leva a isso, porque se você é contra algo que é tóxico, obviamente você não é uma pessoa boa, porque se aquilo é tóxico, você tem que ser contra aquilo. E aí, basicamente, você está falando que todo e qualquer ser masculino, ele é tóxico por inerência, né? Ele é inerentemente tóxico porque isso é ser homem. Então, acaba ficando uma coisa bem assim, se você é contra a masculinidade tóxica, então quer dizer que você é a favor de maltratar mulheres. Então, acaba que entra num looping infinito de argumentos que você não tem muito para onde fugir, né? E esse é o problema. Por exemplo, quando você fala que tem a agenda feminista é uma porcaria, não serve para nada, não sei o quê. Falar, então você é a favor de que as mulheres sejam agredidas, sei lá. Não, sabe? Mas, assim, o fato de você negar os benefícios daquele termo específico te coloca automaticamente como inimigo de um grupo específico. Então, tem essas duas armadilhas, né? E o que vamos pegar aqui então, pelo que eu imagino que seja o bom senso, né, da questão da masculinidade tóxica. O que pode ser, dentro de uma visão de bom senso, isso aí que eles falam? Bom, sei lá, quando o cara é agressivo, quando o cara basicamente não respeita, pode ser. Lembrando que respeito tem um outro significado hoje, porque agora eu estava vendo a notícia hoje que até olhar para uma mulher na rua pode ser considerado assédio, então é falta de respeito olhar para as pessoas. Então, enfim, né? As coisas estão tomando um rumo que realmente fica complicado porque você não consegue fixar o que é cada coisa. Então, basicamente, pode ser qualquer coisa. Vira uma arma para ser usada como carta coringa em qualquer situação que convenha. Basicamente isso. Então, se masculinidade tóxica é um homem fazer mal ou para outros homens, ou para mulheres, ou para os filhos, ou enfim, para qualquer coisa. Então, como é que a gente realmente combate a masculinidade tóxica? A gente tenta criar uma cultura onde homens voltem a ser homens. E como que homens voltam a ser homens? Fazer exatamente aquilo que o homem foi feito para fazer, que é basicamente proteger os mais fracos, os mais necessitados,
as pessoas que estão à sua volta que não têm capacidade de se defender em determinadas situações. Por exemplo, quando, sei lá, um bandido invade a sua casa, você é homem, sua família está ali, você tem obrigação de parar aquilo, seja qual for o resultado. Mesmo que aconteça alguma coisa com você, um acidente fatal, alguma coisa assim. Então, na verdade, quando você pensa na questão de ser homem, tá? É inerente ao homem a proteção, por uma questão natural, uma questão biológica. Ele é fisicamente mais forte. Né? Vai ter sempre aquele argumento de exceção que é o ápice da idiotice. Né? Ah, mas tem muita mulher que é mais... tem. Deve ter uma meia dúzia de lutador do UFC que consegue proteger o namorado, o marido. Mas nós estamos falando do geral aqui, tá? O argumento mais idiota possível da exceção. Então, o que acontece é a proteção e a questão do sacrifício que for necessário para que isso aconteça. Então, na verdade, esse é meio que o ponto aqui. Esse podcast é meio que para tentar voltar o que antes eram termos simples, termos básicos, termos lógicos, mas que está sendo tão distorcido. A janela de Overton está indo tão para um extremo que alguém precisa puxar isso de volta, né? Tem muita gente fazendo isso. Eu espero conseguir fazer um pouco disso aqui nesse podcast, lá no perfil do Instagram. Se você não me segue lá, o Pai Old School, você consegue me achar, ou pelo meu nome, Rafael Henriques. Então, qual que é o antídoto, então? Qual que é o grande... Qual é o grande problema? O problema é que homens são mal educados ou são, enfim, até agressivos, e esses caras estão sendo usados como a referência para se atacar todos os homens. E na verdade, a masculinidade, um homem virtuoso, forte, capaz e que tenha todo o seu esforço voltado para a sua família, é a melhor chance que uma mulher tem e que os filhos têm de estar em segurança. Essa é a questão. Se você assume que todo homem é inerentemente mau, então você está atacando aquilo que, em a primeira linha de defesa de uma mulher, que em tese é mais fraca. E qualquer tipo de violência, quando você pega entrevistas de assaltantes e pessoas que vivem do crime, que saem para cometer crime, qualquer entrevista que você pegar de qualquer um desses caras, eles vão falar que preferem pessoas frágeis, idosos, mulheres, ou até mesmo um homem, mas que ele perceba que está distraído, crianças, enfim. Viralizou um tempo agora um vídeo de um cara que era abusador de criança, né? Eu não vou lembrar o nome dele, um cara viralizou nos rios aí, me mandaram, um monte de gente me mandou, porque sabe que agora eu sou pai e que eu falo disso. O cara falando, não, eu procurava, a minha primeira observação para escolher uma vítima é observar o pai da criança. Se fosse um pai capaz fisicamente de defender a cria dele, obviamente eu não ia atacar, eu ia escolher uma outra criança que está mais vulnerável. E a bandidagem, ela tem essa pegada meio covarde, né? Apesar de alguns políticos do PSOL acharem que não, que são vítimas e tudo. No geral, a bandidagem tende a escolher o caminho mais fácil. E geralmente isso acontece sob a vigilância de um homem fraco. A vigilância de um homem fraco atrai problema para a família. Então, quando você ataca a masculinidade como um todo e diz que todos os homens são inerentemente cruéis e ruins e que precisam ser combatidos, o que você está fazendo é atacar uma capa protetora de uma parcela grande da sociedade. E quando você faz isso, você está deixando tudo muito mais exposto. E a gente, enquanto homens, o que a gente consegue fazer para tentar combater essa ideia? Não ser o babaca que elas estão usando para atacar o todo, né? Porque tem realmente um monte de homem babaca, tem um monte de mulher babaca, tem um monte
enfim, um monte de gente babaca. Cabe a nós, como pais, como maridos, não ser o cara babaca. E tentar explicar para as pessoas que estão abertas a serem explicadas, porque nem todo mundo está aberto a receber certas explicações. Cabe a nós tentar explicar. Olha, não é bem assim, isso não é a maioria, isso realmente acontece, mas é uma merda que isso aconteça, que a gente precisa pegar esse cara e pôr na cadeia, né? No caso de crime, né? O cara que assovia pra mulher na rua é só uma deselegância, vai fazer o quê? Vai prender o cara. Tem uma galera que fala que, inclusive, a pessoa pensar na determinada mulher já é um estupro, porque pensou nela. Então, se for indo para esse lado, então aí que a esquizofrenia corre solta, né? Mas qual que é a ideia? A ideia é a gente tentar convencer pessoas que podem ser convencidas, que querem ser convencidas, de que, na verdade, a nossa função no mundo é algo muito maior do que ficar assoviando para os outros na rua. E como é que a gente faz isso? Ajustando a nossa conduta, né? Porque a gente só consegue mostrar essas coisas pelo exemplo. Você não vai conseguir mostrar isso para ninguém com palavras, porque no momento que você der um deslize, hoje em dia o que mais tem é câmera, é registro, é tudo. Na hora que você der um deslize, vai falar, tá vendo aí, ó, esse cara aqui fala disso aqui, mas aí na hora que não sei o que, ele faz não sei o que e tal. Então acaba virando um tiro pela culatra, né? E é engraçado, só para terminar aqui, eu sei que já estouramos nosso tempo, é engraçado que eu estava pesquisando umas dicas sobre como organizar o meu horário de treinos, né? Tendo criança pequena em casa, eu tenho 2 aqui, um de 1 ano e 8, outro de 3 meses. Eu estava procurando umas dicas de alguém que tenha filhos e como é que faz para organizar treino, né? Que fiquei muito tempo sem treinar, me faz muita falta, a cabeça fica ruim, o corpo começa a doer, enfim, uma porcaria. E eu caí num vídeo do Jocko Willink, que é um cara que é um ex-Navy SEAL, que é a tropa de elite do exército americano. Ele tem um livro sobre tomar responsabilidades, ele tem um podcast muito famoso nos Estados Unidos, ele tem uns cortes muito interessantes, ele estava falando exatamente disso. Ele falou, cara, alguém escreveu para ele e ele estava respondendo. O cara tinha acabado de ter gêmeos, né, filhos gêmeos, e perguntou para ele, cara, como é que eu vou fazer? Como é que eu consigo me organizar para conseguir ter uma rotina de treino, né? Porque provavelmente esse cara também estava sentindo falta e, enfim, o corpo pede, né? A cabeça pede. E ele respondeu um vídeo grande, assim, de uns 20 minutos, mas basicamente ele quis dizer que, cara, você vai ter que treinar a hora que der. Basicamente. Por quê? Porque você é a última prioridade da casa. Você é a última prioridade da casa. Os seus filhos estão em primeiro lugar. A sua esposa, que provavelmente, né, tá no puerpério, que se o cara teve o filho há pouco tempo, se a mulher teve o filho há pouco tempo, ela vai estar no puerpério, toda sensível, toda com os hormônios tudo bagunçado, provavelmente sentindo dor, né, dependendo de como é que foi a cirurgia. E a última coisa que você vai poder fazer é se ausentar de casa durante 2 horas para ficar fazendo treininho, né? Cara, então se organiza do jeito que dá. Compra umas coisas, compra uns pezinhos, compra umas ferramentazinhas de treino. E aí você vai treinar a hora que der. Você vai fazer as coisas, às vezes você vai conseguir treinar meia hora, às vezes você vai conseguir treinar 40 minutos, às vezes você vai conseguir treinar 15. E é isso. Por quê? Porque você não é a prioridade. A prioridade é a sua família. E você precisa estar lá para eles e por eles. Então, quanto mais homens virtuosos a gente tiver resolvendo problemas, ao invés de criar problemas, menos essa coisa da masculinidade tóxica vai ter argumento para ficar sendo circulada por aí. Então, acho que é basicamente isso daí. Se vocês tiverem alguma sugestão, me manda lá no perfil, o Pai Old School. E por enquanto é isso. Até amanhã com mais um episódio.